Muito bem, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos nesta tarde de hoje para as bancas de TFG, iniciando com a minha orientada, a Amanda Onesco. E desde já gostaria de agradecer a participação dos membros da banca, a professora Regiane, o professor Adriano, e peço, Amanda, para que você coloque a sua apresentação aí no modo apresentação. Ok. Então, neste momento, Amanda, você tem aí de 20 a 30 minutos para fazer a sua apresentação. Sinta-se à vontade, há uma boa apresentação e a palavra é sua. Muito obrigada, professor. Boa tarde a todos. Meu nome é Amanda Onesco. Eu fui orientada pelo professor Antônio. Desde já queria agradecer a professora Regiane e o professor Adriano por estarem presentes na minha banca, estarem assistindo. E o assunto do meu trabalho foi Associação de Sulfentrazone, Imazetapir e Clorazulano, controle de plantas daninhas em pré-emergência. Então, para iniciar, eu trago duas fotos de lavouras, uma de soja e outra de milho, com incidência de plantas daninhas. As plantas daninhas são plantas invasoras, indesejadas nas lavouras. Causam prejuízo no desenvolvimento das culturas. Esses prejuízos podem acarretar na produtividade e na qualidade. Essas plantas daninhas, elas são muito competitivas em relação às culturas, por isso que acarreta nesses danos. Também contando que as plantas daninhas são hospedeiras de doença, trazendo mais um fator de prejuízo para as culturas econômicas. Levando em conta, a gente tem dois tipos de plantas daninhas, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. As monocotiledôneas também são conhecidas como folhas estreitas e as dicotiledôneas como folhas largas. Como dá de ver na imagem aqui, né, as folhas das monocotiledôneas são bem mais estreitas do que em relação às dicotiledôneas. Então, dois aspectos de plantas daninhas que a gente tem nas lavouras para ser controlado. O controle dessas plantas daninhas pode ser realizado como práticas de manejo, como rotação de cultura, muito importante, principalmente também no quesito de que as plantas daninhas são hospedeiras de doenças. Então, você fazendo a rotação de cultura para que não tenha essa cultura que seja suscetível a alguma doença, que essas plantas daninhas possam ser hospedeiras, e também outros fatores que elas influenciam. A cobertura do solo também é de extrema importância para as plantas daninhas não virem a germinar, é um fator muito importante, tanto que a cobertura do solo, ela afeta em outros aspectos também. E também a aplicação de produtos químicos, conhecido como os herbicidas. São os mais utilizados, mas o manejo adequado, o controle, é ser feito a associação dessas práticas com a aplicação de produtos químicos para poder ter uma maior eficiência. Esses produtos podem ser aplicados em pré-emergência, na pré-emergentes. Eles são produtos aplicados sobre a superfície do solo, antes mesmo de implantar a cultura de interesse e antes das plantas daninhas germinarem. Quando as plantas daninhas forem germinar, elas vão entrar em contato com o solo que foi aplicado esse herbicida e ela vai obter o controle a partir do momento. Deve-se levar em conta que a aplicação desses herbicidas nessa modalidade deve ser aplicado em climas, vamos dizer assim, uma temperatura mais úmida e tal, porque senão a eficiência dele acaba sendo reduzida. E também temos a modalidade de pós-emergentes, que são os herbicidas aplicados após a cultura ser inserida na lavoura e as plantas daninhas já estão na lavoura também. Então, elas já estão em um porte, elas já germinaram na lavoura e você vai realizar o controle. Qual que é a diferença de um e de outro
nesses aspectos. Quando você faz a aplicação em pré-emergente, você está controlando as plantas daninhas muito mais no nível de desenvolvimento menor. Elas vão estar recém-germinando. Na pós, elas já estão num tamanho maior. Então, vamos dizer assim, elas já estão no solo, acarretando em uma dose, às vezes, maior e em algum prejuízo, vamos dizer assim, também na pós-emergência, com fitotoxicidade, que é um dos problemas, principalmente, que apresenta quando se é feita a aplicação de herbicidas nessa modalidade. Então, a aplicação em pré-emergência a torna uma alternativa para reduzir a fitotoxicidade das culturas. Aqui eu trago alguns herbicidas, como sulfentrazone, imazetapir e clorazulam. Eles não possuem registro para utilização na pré-emergência do feijão, mas tem estudos que demonstram que ele tem um grande potencial sobre o controle e não causa fitotoxicidade para o feijão. As plantas daninhas na cultura do feijão, o feijão, por também se tratar de uma cultura muito sensível às plantas daninhas e à competição que elas têm, acarreta em vários danos, tanto a nível de Brasil, as perdas de produtividades de grão são estimadas entre 5 a 25 sobre a cultura do feijão, arroz, milho, soja e trigo, mas destacando o feijão, esses níveis de perda, essa porcentagem, ocorre mesmo sendo realizado o manejo das plantas daninhas. Então, quando não é feito o manejo, vai aumentar ainda mais essa porcentagem. O período de maior interferência das plantas daninhas relacionado para a cultura do feijão é entre 15 a 30 dias após a emergência da cultura. Então, não quer dizer que depois dos 30 dias essas plantas daninhas não vão interferir, porque isso pode persistir até 50 dias. Aí que vem a importância da aplicação, às vezes, dos pré-emergentes, porque você vai estar controlando as plantas daninhas no início do seu desenvolvimento. Quando a cultura for implantada na lavoura, a tendência de ter plantas daninhas para competir é muito menor. Então, mais um fator importante. O manejo. Como eu já tinha citado, tem os outros tipos de manejo, mas os mais utilizados são os herbicidas. O que deve se levar em conta sobre os herbicidas? Que deve ser feita rotação também desses herbicidas para que não ocorra biótipos resistentes, que são plantas daninhas que já são resistentes àquele herbicida, àquela enzima que o herbicida inibe. Então, é muito importante fazer essa rotação e também cuidar sobre as doses a serem aplicadas. Consequentemente, uma planta daninha no estágio inicial, você vai aplicar uma dose mais baixa. Não vai precisar uma dose, ela irá controlar. Não é a mesma coisa de uma planta daninha que já tiver animais de desenvolvimento muito maior, que a mesma dose não irá controlar. Então, outro aspecto bastante importante levar em conta a mistura de ingredientes ativos para não ocasionar esses biótipos resistentes e você ter um amplo espectro de controle das plantas daninhas. Aqui eu trago 3 herbicidas, que são o imazetapir, que ele é inibidor da enzima ALS e ele controla tanto folhas largas quanto folhas estreitas. Já o herbicida clorazulam, ele é inibidor da enzima ALS, igual, só que ele só controla folhas largas. Já o herbicida sulfentrazone é inibidor da enzima Protox, outra enzima diferente dos outros 2 herbicidas, e ele também controla um amplo espectro tanto de folhas largas quanto de folhas estreitas. Qual a importância de fazer uma associação? Quando aplicando só o clorazulam, você só vai estar controlando um tipo de plantas daninhas e você não vai ter na lavoura somente folhas largas. Você vai ter tanto plantas daninhas de folhas largas quanto de folhas estreitas. E, fazendo uma mistura desses ingredientes ativos, se uma planta daninha for resistente
a enzima ALS, você vai ter outra enzima que vai poder controlar ela. Vice-versa. Se você aplicar o clorozulam e o sulfentrazone, você tem dois aspectos de controle em relação à enzima. Então, com isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a associação de sulfentrazone, imazitapir e clorozulam no controle de plantas daninhas em pré-emergente. Ver como que esses herbicidas, quando aplicados na pré-emergência, vão se comportar, se eles vão ser eficientes ou não com as plantas daninhas. Então, o experimento, esse trabalho foi realizado na propriedade do Sérgio Unesco, ele é meu pai, no município de Bom Sucesso do Sul, na comunidade de Tiradentes. Foi construída uma estufa plástica, lembrando que essa estufa ela não teve controle de temperatura e nem de umidade. O solo a ser utilizado nesse experimento foi coletado da lavoura do produtor. Então, aqui eu só trago uma análise de solo para demonstrar da lavoura. O delineamento foi inteiramente casualizado. Ocorreu 3 repetições e 3 testemunhas. Foi realizado com 5 espécies de plantas daninhas, sendo ela Euphorbia heterófila, conhecida como leiteiro, Digitalia insulares, como capim amargoso, e Pomoia púrpura, corda de viola. Também a Sida robifolia, água-chumba, Urucoa pantagênia, o papuã. Levando em consideração que essas plantas daninhas apresentam dormência, foi necessário fazer a quebra da dormência antes de implantar elas. Cada uma foi por um método da metodologia para cada espécie. Depois de feita a quebra de dormência, foi colocado elas para germinar. Aqui eu tenho a imagem do leiteiro, do papuã, corda de viola, o amargoso e a guaxumba. Elas foram transplantadas para vasos de 3 litros e 15 plantas por vasos. Foi colocado essas plântulas, 15 plântulas por vaso, e depois esperado o solo por cima só para cobrir. Então, os herbicidas a utilizar foi o sulfentrazone, o boral, o imazitapir, que foi o Verzi, e o clorazulam, o Pacto, que é os nomes comerciais. As doses a serem aplicadas, o sulfentrazone foi na dose de 100, isolado, e o sulfentrazone na dose de 200, também isolado. Aí foi feito associações de sulfentrazone na dose de 100, com o imazitapir na dose de 20 e 40. Mesma coisa foi feito com o clorazulam, associando na mesma dose de sulfentrazone, e clorazulam na dose de 15 e 30. A outra associação só foi aumentado a dose do sulfentrazone, e mantendo as mesmas doses do imazitapir e também as mesmas doses do clorazulam, só aumentando a dose do sulfentrazone. As variáveis a serem analisadas foram nível de controle pelo herbicida, que foi dado notas, foi pela tabela de France, dados notas de 0, que foi a ausência, né, que não teve nenhum efeito, e de 100% que teve um efeito total do herbicida. Densidade de plantas, foi contada quantas plantas que teve por vaso, que foi que nasceram. A altura de planta, que foi feita com uma régua, e daí feita uma média das que tinham no vaso. E a matéria seca. A matéria seca foi realizada depois que foi feito todo o experimento, toda a avaliação. A gente cortou e levou para a faculdade, no laboratório, na faculdade Mater Dei, para colocar na estufa e fazer a secagem, depois pesar, para obter a matéria seca. A avaliação dessas variáveis foram realizada 28 dias após a aplicação dos herbicidas. Os dados obtidos passaram por uma análise de variância pelo teste DF, sendo que as médias foram comparadas pelo teste de Tuck, realizado através do programa computacional RStudio. Então, agora eu vou apresentar os resultados em tabelas. A primeira tabela que eu trago é sobre a eficiência do controle
em relação dos tratamentos na média das espécies. Em relação ao sulfentrazone, na dose de 100, ele não obteve um controle de 11%, que não foi diferente da testemunha, sendo o único tratamento que não se diferenciou da testemunha. Mas, quando aumentando a dose, pode-se observar que ele foi eficiente. Então, não quer dizer que o herbicida não é eficiente, levando em conta também que a dose recomendada e a dose aplicada é bem abaixo do que está recomendado em bula. Então, você aumentando um pouco, ele já teve uma porcentagem de 94% de controle. Quando foi realizada a associação do sulfentrazone com imazetapir e o clorazulã, pode-se observar que teve de 80% a 100% de controle. Já quando aumentando a dose do sulfentrazone, obteve um controle de 90% a 100%. Mas estatisticamente não foi diferenciado a associação da dose de sulfentrazone isolado. Aqui a eficiência do controle de espécies daninhas na média dos tratamentos. O amargoso, guaxumba e leiteiro teve uma média superior de 80%. Já, levando em conta a corda de viola e o papuã, teve de 73% e 79%, reduzindo, tendo uma eficiência menor do que o amargoso, a guaxumba e o leiteiro. Essas médias deram uma diminuída em relação à testemunha, que também foi avaliada junto. Então, ele teria uma eficiência um pouco maior nos outros resultados que eu vou apresentar. Só que, mesmo assim, ele resultou em ótimos controle sobre as espécies. Densidade de plantas daninhas por vaso. Então, em relação ao sulfentrazone na dose de 100, para a planta daninha, o amargoso, corda de viola, não foi diferente estatisticamente da testemunha, sendo que sobrou 12,3 plantas e na corda de viola ele nem resultou em nenhum controle, porque está igual à testemunha. Então, não foi eficiente essa dosagem em relação à densidade de plantas. Levando em consideração que para o leiteiro também, ele foi diferente da testemunha, mas não reduziu tão significativamente. Já o papuã não diferenciou da testemunha. Levando então em conta que essa dose do herbicida não foi eficiente para essas plantas daninhas. Mas a guaxumba, ela foi eficiente, teve a 100% de controle, diferenciando-se da testemunha. E também levando em conta que quando aplicado a dose maior de sulfentrazone, para o amargoso ele controlou, para a guaxumba ele já tinha controlado, o leiteiro ele também controlou, restando algumas plantas ainda para a corda de viola e papuã. Mas com o aumento das doses e associações, ele também reduziu, sendo também que não teve diferença estatística entre as doses. Mas vale ressaltar que quanto maior a dose, pode-se analisar que maior os níveis de controle foram feitos, né? Em relação à matéria seca da parte aérea, em relação ao sulfentrazone na dose de 100, pode-se observar que ele não foi eficiente novamente para o amargoso, corda de viola, nem para o leiteiro e nem para o papuã. Ele não diferenciou da testemunha. Ele teve muita matéria seca, o controle não foi eficiente. Já na guaxumba, que foi a única que teve eficiência, que diferenciou da testemunha. E vale ressaltar também um comentário, que é importante, quando aplicado a dose de sulfentrazone com 100 e o imazetapir na dose de 40, a gente tem um controle tem uma relação da matéria seca em relação à testemunha
de 38,3. Podendo observar que quando aumentando essa dose, ele vai reduzir. Então, quer dizer que com o aumento da dose, ele foi eficiente. Com a dose de 200 só, ele não foi tão eficiente ainda. Ele reduziu bastante em comparação, mas quando você associando a dose do Imazethapyr de 40 com o sulfentrazone de 200, ele resultou em um controle total. Outro aspecto importante, em relação também do Papuan, que o sulfentrazone na dose de 200 e o clorazulano na dose de 15 resultou em 20,4% na redução em relação à testemunha. Já quando você observado o sulfentrazone na menor dose de 100 com o clorazulano na dose de 15, ele resultou em 100%. Por que na dose menor ele resultou em um controle total e na dose maior não? Provavelmente isso ocorreu devido a um fator externo, como não tinha, a estufa não era feita, vamos dizer assim, não estava umidade, temperatura, às vezes ocorreu de pegar um pouco mais de sol, alguma coisa deu de interferência para ter dado essa diferença. Também, ressaltando da corda de viola, que também teve na dose de sulfentrazone de 100 mais clorazulano na dose de 30, teve uma relação da massa seca com a testemunha de 35,4. Quando aumentado essa dose, a gente pode ver que ela vai reduzindo. Quando aumentado só a dose de 200, ela já reduziu. Quando você fez a associação, ela foi reduzindo ainda mais. Então, aqui eu trago algumas imagens do meu experimento, sendo que aqui são as testemunhas, e aqui embaixo são os vasos onde eu apliquei os herbicidas. Aqui é a guaxumba, a corda de viola, aqui o capim amargoso, o papuã, o leiteiro. Então, a conclusão do meu trabalho é o seguinte: a associação do sulfentrazone com o Imazethapyr e clorazulano, na modalidade pré-emergente, eles resultaram em boa eficiência sobre essas plantas daninhas. Elas foram muito eficientes. Em relação ao sulfentrazone na dose de 100, só foi eficiente para a guaxumba, não teve, para as demais teve que ser aumentada a dose. Mas mesmo assim, é interessante não ser usado a dose de 100, levando em conta que na lavoura você não vai ter só a guaxumba, vai ter outras plantas daninhas. Então, como a guaxumba controlou na dose de 200 e as outras também, vale ressaltar que essa dose também foi eficiente. Outro aspecto importante desse trabalho, que dá de ter como conclusão, os resultados obtidos foram muito bons, são as plantas daninhas. Então, é interessante levar esses dados a campo para ver se ele vai ter o mesmo efeito que ele teve em estufa, essas doses, esses herbicidas vão ter. Aqui eu trago algumas referências do meu trabalho. Muito obrigada pela atenção. Muito bem, parabéns, Amanda, pela sua apresentação. Fostes aí bem. Neste momento, vamos iniciar, então, a sessão das arguições pelos membros da banca. E passo a palavra, então, para o professor Adriano, e desde já agradeço aí a sua presença. Sinta-se à vontade, Adriano. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, professor Antônio, professora Regiane, os demais presentes que nos acompanham online. Primeiro, gostaria de parabenizá-la pela sua apresentação, Amanda. Tu demonstrou segurança ali durante a tua fala, falou num tom
adequado de voz, né? Então isso ajuda a prender a atenção dos ouvintes em si, certo? Em relação à tua apresentação em si, né, eu gostei dos slides de modo geral, não estavam carregados, então bem distribuídos ali, tu colocou uma animação, mas não ficou uma animação muito pesada, então nesse sentido ficou legal, né? Deixo meus parabéns também quanto a isso. Em relação à tua fala, só cuidar com algumas palavras, né? Por exemplo, tu falou durante a apresentação toda guanchuva, né? Então é um vício de linguagem que tem que tentar contornar, né? Numa apresentação técnica, algo nesse sentido, isso pode te prejudicar um pouquinho, ok? Então cuidar com esses vícios de linguagem, né? É um vício, então a gente acaba às vezes tendo certa dificuldade de eliminar isso do nosso dia a dia, ok? Em relação ao teu trabalho escrito, né, eu dei na leitura dele, sempre passa algum detalhezinho de correção, de português, né, concordância, questões nesse sentido, mas eu fui deixando comentários aí, não vale a pena a gente falar aqui, pelo menos no momento, certo? Em relação a teu trabalho, eu fiquei com algumas dúvidas, né, que vou aproveitar agora a apresentação para poder esclarecer, né? Tu comentou primeiro que a aplicação desses produtos ela deve ser realizada, né, numa condição de clima mais úmido, né? Por que o clima mais seco reduz a eficiência desses produtos? É que, assim, como ele vai ficar no solo, ele é um herbicida, vamos dizer assim, que ele vai ter um tempo residual no solo, ele precisa ter uma umidade, até as plantas daninhas, elas vão ter uma condição também melhor delas germinar em uma umidade. Então, o herbicida vai ficar mais tempo no solo, nessa condição dele favorecendo, vamos dizer assim, ele estando úmido e tal, não tendo... Porque em temperaturas, vamos dizer assim, quando fica muito seco, você vai aplicar, ele não vai conseguir... Aquele herbicida, ele vai ficar ali no solo, ele não vai... Ele vai... Não é a palavra talvez correta, mas ele não vai ter aquela absorção no solo, vamos dizer. Entendi. Um outro comentário, né? Só uma sugestão lá para a tua metodologia, né? Detalhar um pouquinho mais algumas análises, porque, por exemplo, eu não entendi como que foi feita a codificação de eficiência de controle, né? Sim. Como que tu fez a contagem de plantas, como que foi feita essa quantificação? Tu avaliou alguma fitotoxidez das plantas que talvez conseguiram germinar, mas com dificuldade? Como que foi feita essa questão? A questão em relação a metodologia ali? Isso, como que tu avaliou para me dizer que a eficiência de controle foi de 10%, por exemplo, ou foi de 90%? Ah, tá. Vamos dizer assim, eu tinha a tabela de France, vamos dizer assim, aquela tabela de injúrias. Então, eu avaliei, vamos dizer assim, eu fiz avaliações só que daí a gente resolveu deixar só de 28 dias, por causa que não tinha acaretar, trazer todas aquelas informações, porque elas eram praticamente tudo igual, então a gente deixou em 28 dias. Foi avaliando e tal, conforme o que estava descrito na tabela e conforme estavam as plantas, foi dado notas. Então, vamos dizer assim, você ia lá e via, ela tá com deu uma leve tostada em uma folha, vamos dizer assim, só aí, então, uma nota. Quando que ela estava um pouco mais morta, foi dando outras notas até... Entendi, chegando. tranquilo. Que nem a altura de planta, a gente fez foi feito com a régua, tudo, daí feito vamos dizer assim, uma média, né? Por causa que daí, como às vezes tinha vaso, vamos dizer assim, tinha 7 plantas, não estavam todas na mesma altura. Então a gente mediu e... Perfeito. Eu só sugiro tu colocar essas informações na tua parte escrita, né? Para que quem for ler teu trabalho, né, tenha essa referência. A escala foi usada de France, né? Então detalhar um pouquinho mais nesse sentido, eu acho que deixa teu trabalho mais completinho, certo? Uma outra dúvida, tu quantificou a massa seca, né? E aí nos resultados tu apresenta a porcentagem de massa seca em relação à testemunha, certo?
Essa massa seca foi coletada a parcela toda ou foi coletado um número fixo de plantas? Foi coletada, assim, as plantas que, vamos dizer assim, o que restou foi a parcela inteira, né? Vamos dizer assim, as 3 repetições. O que restou dessas 3 repetições foi coletado. Entendi. Então, bom, eu acho que fecha meu tempo aqui já. Amanda, parabéns pelo teu trabalho, então. E devolvo a palavra, então, ao professor Antônio, presidente da banca. Ok, Adriano, muito obrigado aí pelas suas contribuições, muito importante. Já puxando um link aí do que o Adriano comentou, né, a respeito, né, do funcionamento desses herbicidas no solo, né, a importância da boa umidade para que ele consiga se espalhar no solo e consiga cobrir uma maior superfície desse solo, né, tanto no sentido superficial do solo como descer, né, a alguns centímetros ali da camada superior do solo, para que ele exerça, né, essa atividade herbicida, ele possa chegar mais próximo aí das plântulas e ser absorvido. E em relação à questão da massa seca da parte aérea, a gente fez o valor final, ele é porcentagem em relação à testemunha, mas aquele valor foi convertido por planta. Tá? Então, a gente tem o padrão que é por planta. Foi feito o total do vaso, o vaso testemunha tinham 15 plantas, né? A gente dividiu o total da massa seca do vaso por 15 e transformamos por planta. E aí, nos demais vasos, a gente fez da mesma forma. E a Amanda daí precisa ajustar isso, tá? No texto lá para ficar certo, tá? Já anotei aqui, Amanda. Muito bem. Neste momento, então, passo a palavra para a professora Regiane seguir aí com as arguições. Boa tarde, Amanda. boa tarde. Cumprimento também os demais membros da banca, os nossos ouvintes. Amanda, eu quero te agradecer, então, pela oportunidade de estar fazendo parte aqui da tua banca. Para mim é um privilégio te encontrar novamente nesse momento. Quero te parabenizar pelo trabalho realizado, tá? Muito interessante o teu trabalho. Você saiu muito bem na apresentação, né? Se expôs todo o conteúdo de uma forma bem, eu entendi, né? Usou imagens, né? Usou ali os efeitos, ficou bem bacana mesmo, parabéns. Em relação ao teu trabalho escrito, deixa eu botar aqui, no teu resumo, em nenhum momento você falou sobre a cultura do feijão, somente lá na última linha, né, quando você faz a conclusão, você conclui ali, né, de que apresenta um potencial, então, de uso na cultura do feijão. E você só vai mencionar isso no teu trabalho lá na metade da tua introdução. Então, isso ficou um pouquinho confuso, no sentido, assim, você queria dar ênfase para o manejo de plantas daninhas da cultura do feijão ou não, né? Então, a minha sugestão é de que agora, você com mais calma, com mais tempo, você refaça ali a introdução do teu resumo, porque é uma introduçãozinha bem curta, né? No resumo não vai uma introdução longa, mas de que você deixe claro que o foco do teu trabalho é manejo de plantas daninhas, mas você está mencionando a cultura do feijão, tanto é que você faz uma revisão, né, sobre a cultura do feijão, manejo de plantas daninhas na cultura do feijão. Então, eu acho interessante você introduzir o teu trabalho falando também, né, dessa questão aí do manejo dentro, pensando já futuramente na cultura do feijão, apesar de que o manejo é utilizado na pré-emergência, né, das plantas daninhas. Então, Sim. eu acho interessante, eu coloquei essa observação aqui, tá? Também no seu resumo ali, é interessante você colocar as doses que foram utilizadas, no caso de 100, 200, né, para o cloransulan. Meu Deus, normal, isso tudo a mesma coisa também, você já sabe. Né? Então, você colocar ali as doses que foram utilizadas, então, no teu trabalho, as doses, coloca entre parênteses, logo que se fala ali do herbicida, né, coloca entre parênteses, né, 100, 200, aí eu acho que o outro foi 15, 30, enfim, né. Então, que você deixe claro ali também no seu resumo.
O que o professor Adriano falou sobre a descrição da metodologia em relação às variáveis que foram analisadas, né? Na tua apresentação você falou da escala ali que você utilizou, né? Só que no teu trabalho isso não está. Você falou as variáveis, mas em nenhum momento você falou como que você fez essa quantificação, né, das variáveis. Isso é imprescindível que esteja no teu trabalho, tá? Não esqueça de colocar antes de você entregar a versão final. Eu percebi que você, na tua apresentação, você relatou muito bem, só voltar agora na tua parte ali da escrita mesmo. Você relatou no seu trabalho escrito, na sua apresentação, as vantagens, né, de se utilizar a associação de herbicidas. Hoje, a maioria dos agricultores fazem essa mistura de tanque, né, de herbicidas, né? Então, esse tipo de estudo é muito válido, né, para apresentar esses dados, né, aos nossos agricultores. Então, apesar disso, eu gostaria que você me falasse, você falou das vantagens, mas teria alguma desvantagem, pensando agora, né, você futura agrônoma, quais seriam as desvantagens que você poderia relatar da associação para um agricultor, no caso? Eu penso assim, também tem as associações, tem que ser vista os herbicidas em si, por causa que tem muitos que não dá de você misturar. Então, vamos dizer assim, você tem esse aspecto, vamos dizer assim, para não causar, vamos dizer assim, na hora de passar não der problema de entupir os bicos, essas coisas. Então, tem isso também que tem que ser levado em conta. Outra coisa, eu acho também do valor que também, muitas vezes, os produtores, vamos dizer assim, de aplicar muito mais herbicida, fazer misturas. Muitas vezes eu acho que um outro empecilho é que eles são, vamos dizer assim, bastante a um tipo de herbicida. Então, vamos dizer assim, eles gostam daquele herbicida que lá é eficiente e eles, às vezes, não buscam achar outras alternativas, sabe? Eu acho que é uma coisa que deve ser levado bastante em relação isso daí. E também tem a questão que, às vezes, muitos herbicidas causam fitotoxicidade, algumas culturas. Às vezes, ele é interessante, daria de misturar, só que ele a causa fito na cultura. Então, por isso que muitas vezes eles não colocam. Ok. Então, diante do que você me relatou agora, quais seriam os próximos passos, então, que nós deveríamos avaliar diante desses resultados que você obteve, para que a gente tenha, assim, uma maior confiança em estar recomendando isso futuramente para um agricultor? Que tipo de experimento você desenvolveria a partir desses teus dados? Na realidade, vamos dizer assim, eu levaria a campo para ver se ele teria o mesmo comportamento. Poderia também levar, vamos dizer assim, a campo diferentes culturas, também fazer para ver como que seria essas doses em relação à fitotoxicidade, né? E se ela teria o mesmo comportamento, porque mesmo que a estufa não tinha um controle de temperatura, umidade e tudo mais, a campo ela tem bastante interferência, fatores externos que poderiam esses resultados não ser tão eficiente ou talvez eficiente. Talvez essas doses a campo teria que aumentar ou talvez não, devido a alguns fatores que influenciariam. Ótimo. Eu acho que essa questão da fitotoxicidade sobre a cultura do feijão, né, seria algo assim que a gente teria que avaliar, né, para se ter essa maior confiabilidade, né, de estar recomendando essa associação. Como você falou, né, que uma das desvantagens seria isso, né, essa associação pode potencializar o controle da planta daninha, mas também pode ter um efeito maior sobre a cultura, né, que a gente está trabalhando, né. Então, perfeito a sua colocação. Vamos prosseguir aqui.
Bom, na tua introdução eu já te falei, né, de você talvez inverter um pouco a ordem ali, começando falando sobre a questão do manejo das plantas daninhas na cultura do feijão, né, que você deixa lá para metade da tua introdução, então ficou meio confuso isso daí. Então, de repente, né, abordar ali a importância da cultura do feijão, do impacto das plantas daninhas sobre a produção, né, e daí entrar com o problema que é a questão dos produtos ali, que a associação pode potencializar o controle de plantas daninhas, e é isso que justifica o teu trabalho. No final da tua introdução, você simplesmente colocou ali no final avaliação da associação de sulfentrazone, nem falou que o objetivo, não, diante do que foi exposto, o objetivo desse trabalho foi, né? Você não colocou nada disso, só largou ali o objetivo solto no final do parágrafo. Então, agora, com mais calma, você deve expor, né, ali diante do que foi exposto, diante do trabalho. Tem referência na minha fala ou é só eu que estou percebendo aqui? Então, acho que eu estou ouvindo bem a professora, vamos dizer assim, tá? A tua revisão tá ok. Você colocou que foi realizado no solo tipo 3, Amanda. O que é esse solo tipo 3? Na hora que eu li, eu também pensei, o que é isso aqui? Ele é determinado pela porcentagem de argila do solo, né, que é superior a 35%. Eu só queria saber se você ia ter a mesma reação que eu. Na realidade, eu não tenho certeza, vamos dizer assim, mas ele não é, talvez, a concentração que ele talvez tenha de argila, que daí ele é, assim, se ele tiver mais argila, vamos dizer assim, ele fosse um tipo 2, menos, talvez seja... em função, sim, da porcentagem de argila, né? O teu solo ali é 53%, então acima de 35% já entraria no tipo 3. Na tua metodologia, você usa muito termos serão transplantadas para vasos e 3 litros. Não, elas foram transplantadas. Agora é tudo, né, os verbos no passado. Você já desenvolveu o teu experimento, então muitas vezes você coloca assim, né, que cada vaso irá conter 30 plântulas, né? Então, só você rever essa questão dos verbos que foram utilizados. E como que você definiu? Quais são os critérios que você utilizou para definir essas doses que você utilizou? Tem os artigos que a gente conversou com o professor, né? Que quando que eu fui falar com ele sobre a proposta para a gente fazer, tem já o Soltani, o Ribeiro, tem mais um, que vamos dizer assim, eles já fazem estudos, só que o estudo deles é sobre a cultura do feijão. Vamos dizer assim, eles já fazem isso, eles não testam essas doses sobre as plantas daninhas, eles testam no feijão. Então, eu quis testar, eles testam a fitotoxicidade no feijão. E eu quis ver o potencial dela sobre as plantas daninhas e tal. Então, foi a partir dos trabalhos deles que a gente tirou essas doses dos herbicidas. Ótimo, acabou meu tempo, mas eu queria te perguntar o seguinte, você não quis, diante desses dados que você obteve, teria alguma dessas, porque você avaliou diferentes associações de doses e produtos, qual teria como você concluir em relação, em uma recomendação de qual associação seria mais viável para ser utilizado? Eu penso assim, que talvez... Como elas são doses abaixo do recomendado em bula, né? Então, uma associação que, vamos dizer assim, tanto faz quanto o imazepyr, talvez seria mais eficiente, porque ele tem os dois aspectos das plantas daninhas, tanto folhas largas quanto folha estreita. E o sulfentrazone, na dose de 200, vamos dizer assim, porque foi essa associação, ela controlou todas as plantas daninhas. Então, vamos dizer assim, ela não estaria em uma dose alta, por causa que ainda assim é abaixo do recomendado, então, e controlaria todas as plantas excelente, não ficaria plantas, vamos dizer assim, se fosse na dose que nem só sulfentrazone, ele só controlou a guaxinim. Então, em outras doses um pouco menores, às vezes ele não ia controlar tão bem algumas plantas.
Isso eu senti falta porque, como você avaliou essas diferentes associações, por que não também na sua conclusão, né, inferir uma recomendação diante dos, né, dos dados obtidos, tal associação foi eficiente para todas? Não sei, né? Isso é uma questão de discutir com o professor, já que você avaliou, por que não concluir em relação a isso, né? Então, eu agradeço, Amanda, mais uma vez, né, pela oportunidade, eu te parabenizo, né, e passo a palavra, então, para o professor Antônio. Muito obrigado, Regiane, pelas suas considerações, muito importantes aí para agregar ao trabalho. Esse trabalho da Amanda, ele vem no sentido de avaliar o nível de controle desses herbicidas, ou isolados, ou em associação, né, referente a essas plantas daninhas que são muito comuns, né, algumas folhas estreitas, outras folhas largas, comuns na nossa região, problemáticas, e pensando em aplicação desses produtos em pré-emergência do feijão, né, então, onde o agricultor semearia, por exemplo, o feijão hoje, aplicaria esse herbicida no dia de amanhã, e esse herbicida fosse seletivo para a cultura do feijão, né, esse herbicida ou essas associações, e ele apresentasse nível de controle das plantas daninhas, era esse o intuito. O ano passado, o acadêmico Wagner Roden, ele executou esses mesmos tratamentos, ele testou em vaso em pré-emergência do feijão e em pré-semeadura, e o nível de dano no feijão ele foi bastante grande. Então, se pensarmos nesse sentido da utilização, né, ele fica comprometido. Por isso que aquilo que a Amanda falou é importante, né, e o que a Regiane complementou também de levar, né, talvez algumas melhores doses, né, as maiores doses ou as menores que também apresentaram eficiências, né, e associações desses produtos, levar para uma condição de campo e testar no campo, ver se lá no campo talvez essa dose continue mantendo um controle bom das plantas daninhas, mas ela não seja tão fitotóxica, né, para a cultura do feijão e pudesse viabilizar essa modalidade de aplicação em pré-emergência, né, porque a gente tem um problema seríssimo no controle de folhas largas em meio à cultura do feijão, né, e aí pré-emergentes viriam nesse sentido, tá? Mas bacana, né? O resultado foi bom aí, é só alguém pegar o bastão e seguir para um experimento de campo, né, para ver os resultados que vai dar. Muito bem, tá, Amanda? Parabéns aí pelas suas colocações, tá? Bom teu posicionamento em relação aí às perguntas, tá de parabéns. Então, neste momento, vamos nos reunir, os membros da banca, para decidir aí o segmento, né, dessa banca, e na sequência a gente retorna aqui para essa mesma sala.
Muito bem, estamos de volta. Após reunião aí com os membros da banca, decidimos aí pela sua aprovação, Amanda. Você foi aí com uma média final de 9,2. Desejo aí meus parabéns para você, muito sucesso aí nessa sua nova caminhada que vem aí adiante, né, estágio e aí posteriormente formatura. E deixo aí aberto agora esse momento, né, se você quiser aproveitar para falar, né, algumas palavras aí, esse é o momento. Quero agradecer primeiramente a Deus, porque não foi uma trajetória muito fácil, mas graças a Deus consegui chegar até aqui. Agradecer aos meus pais, porque é um sonho deles, de me formar, que eles não puderam. E sou muito grata a eles a tudo. Fico muito grata ao professor, que não mediu esforços algum desde o momento quando eu fui conversar para a gente fazer o TFG, tudo. Toda a minha família, que sempre me apoiou, o meu noivo, o Bruno, o meu irmão também, todo mundo que sempre esteve comigo. Todos os professores também, em especial a professora Regiane e o Adriano, que tiveram aqui presentes, que fiquei muito contente por eles estar participando. Muito obrigada a todos que estão assistindo. Só tenho a agradecer todos os meus colegas, toda a faculdade, por proporcionar todo o ensino e dedicação para nós. Muito obrigada. Maravilha, sucesso aí, Amanda. Muito obrigada. Tudo de bom com vocês também, professor. Tudo. Obrigado. E neste momento, então, declaro encerrada esta banca de TFG. Convido aí os demais membros da banca